Olá, queridos irmãos, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. Você que está aí na tua casa, assistindo agora, que está entrando agora, vamos nos colocar na presença do Senhor para podermos adorá-lo, porque Ele é o nosso Deus Altíssimo, porque nós somos templo do Espírito Santo e por isso vamos nos colocar na presença daquele é capaz, que pode nos sustentar, assim como Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Amém, queridos? Sejam todos muito bem-vindos para adorarmos e louvarmos ao nosso Deus. A palavra de Deus nos traz hoje a leitura do Salmo 37, a partir do versículo 5, que nos diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. E se Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no mau caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira de lado, abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados dessa terra, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá mais. Olharás para o seu lugar e não o verás, ele não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Glória a Deus. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe, que seja conosco, que fale conosco no culto de louvor e adoração. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é que nos sustenta, Pai, todos os dias. Por isso nós queremos nos colocar na tua presença e pedir ao Senhor, ó Deus, que venha para o nosso meio. Espírito Santo, habita nos nossos corações e mentes e fala conosco, Pai. Como templo do Espírito Santo, Pai, sermos alimentados pelo Senhor, sermos dignos das bênçãos que o Senhor tem para todos nós. Fala conosco, Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio, para que possamos contemplar a tua face e te louvar com todo o nosso coração e toda a nossa alma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos nos colocar na presença do Senhor e louvar e adorar ao nosso Deus Altíssimo. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abri meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. Teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. Teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 O coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua
alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Dos reis consagro tudo o que sou, de grato
transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, por permitir estarmos aqui com saúde e entendimento para louvar e bendizer o teu nome. Que nessa noite, Senhor, estejamos abertos e prontos para entender a tua palavra, trabalhar na tua obra e sermos dignos do seu perdão e da sua graça. Sabemos que tua misericórdia é imensa, pois é o mesmo Deus de Jacó e Isaque. Perdoa-nos pelos nossos pecados e nos ajude a fortalecer na fé. Agradecemos pelos dízimos e ofertas oferecidos à tua casa. E te pedimos, Senhor, derrame a tua graça, abra as portas para aqueles que não puderam dizimar. Derrame a unção da cura aos doentes e necessitados. Fortaleça seu povo e a Igreja do Monte Alegre. E desde já agradecemos pelas bênçãos recebidas, pelo teu perdão, pelo teu amparo e provimento sempre na hora certa. Eu te agradeço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Aleluia! Glórias a Deus! O Senhor habita em meio aos louvores. E além de ele habitar, ele fala aos nossos corações e mentes. Os louvores são uma forma de nós adorarmos plenamente ao nosso Deus, no templo, no Santo dos Santos. E agora, meus amados irmãos, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias ou me acompanhar aqui na leitura da Palavra de Deus. Primeiro, em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 25, versículos 8 a 9, que diz assim: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, como modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. E agora, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glórias ao Senhor pela palavra de Deus. Pai bendito, obrigado pela tua palavra. Graças te damos, porque o Senhor pode nos mostrar, Pai, que nós somos templo do Espírito Santo. Que através de ti, Pai, do teu Espírito, através da presença de Jesus, o Senhor deixou para nós o Espírito Santo habitar em nós, no nosso corpo. Por isso nós glorificamos ao Senhor e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento, para a honra e glória do Senhor. Nós oramos, Pai, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Amados irmãos e irmãs, nós podemos perceber na leitura que Deus mandou Moisés construir o templo e que Deus era o próprio arquiteto desse templo. Daí ele pediu para que fosse construído um lugar de celebração, para que nós pudéssemos, além de celebrar a presença de Deus, obtermos e vivenciarmos ali as bênçãos que o Senhor tem para nós. Também um lugar de habitação do Senhor como templo, de ter prazer na presença de Deus. Isso significa que Deus nos edifica no seu templo, que Ele nos transforma, nos restaura, nos torna uma nova criatura, nos distinguindo, nos diferenciando das pessoas que não são do Senhor. Significa também, amados, dizer que templo é lugar da presença do Senhor Jesus, que Deus habita também no templo, que devemos nos reunir como comunidade para celebrarmos juntos a presença do Senhor, para obtermos ali juntos e individualmente as bênçãos que Deus tem reservado para nós. Que também é um santuário, e nesse santuário, queridos, a presença do Espírito Santo habita, ela nos edifica, nos transforma e nos faz únicos, diferentes, feitos para o Senhor.
Amém, amados? Nessa semana, queridos, nós obtivemos a aprovação dos projetos de construção do nosso templo da IMA, da Igreja no Monte Alegre. E a construção, queridos, começará pela honra e glória de Deus. Assim como Deus falou a Moisés, então, no versículo 1 de Êxodo 25, para que os filhos de Israel dessem ali, trouxessem ofertas voluntárias, ofertas que fossem do seu coração, para que eles pudessem reunir ali os recursos para construírem o tabernáculo que Moisés assim construiu. Da mesma forma, queridos irmãos e irmãs, nós vamos iniciar a construção do nosso templo, do templo da igreja, que é templo do Senhor. Porque Deus tem mandado muitas vidas para nós nesse período de pandemia, num período que tudo, muitas vezes, acaba dificultando a vida das pessoas. O Senhor tem nos honrado e enviado muitas e muitas vidas para a igreja do Monte Alegre. Então nós vamos iniciar a construção, porque nós sabemos que Ele, Deus, proverá a tua igreja de todos os recursos que nós precisamos para construí-la. Nós cremos que Deus moverá tudo o que for necessário para a edificação do seu templo. Então, queridos, o versículo 8, ele começa com Deus dizendo a Moisés o seguinte: e me farão um santuário. Esse santuário, queridos, foi construído por Moisés e, como eu disse, Deus foi o arquiteto, porque Deus orientou Moisés em tudo o que ele deveria fazer para construir o santuário. Ele deveria ter várias partes distintas, desde a sua entrada, deveria ter o local da propiciação, deveria ter o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Era um templo que foi construído para que o povo de Deus pudesse congregar ali e ver e participar da glória de Deus e serem alimentados pelo poder de Deus que estava com eles. Porque Deus queria e propôs e prometeu habitar no meio do seu povo. Para isso, Moisés construiu o templo, o tabernáculo. No Santo dos Santos, o lugar secreto, só o sacerdote poderia entrar. E uma vez por ano, ali onde estava a Arca da Aliança, a glória de Deus se manifestava, a Shekinah de Deus se manifestava ali para a honra e glória do nosso Deus Salvador. Então, queridos, o templo foi construído, sim, de fato, e era o modelo divino que estava envolvido na sua estrutura de construção. Veja que em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 19, ele confirma essa construção. Tudo o que estás nestas plantas foi escrito de acordo com as instruções que o Senhor me deu, explicando como tudo deve ser feito. Amém? Sabemos que Deus construiu o seu próprio templo através de Moisés. Assim como hoje as igrejas possuem seus templos para adoração, para louvar, para buscarmos a presença de Deus, para participarmos com Ele da celebração do poder de Deus em nossas vidas. Deus segue dizendo a Moisés, para que eu possa habitar no meio deles, no meio do povo, e a minha glória se manifestar ao povo. É um lugar onde a presença divina pode ou pudesse se manifestar, ter comunhão com todos nós, sermos movidos pela alegria da comunhão do Espírito de Deus no nosso meio, onde havia as reais manifestações do Senhor, do nosso Deus maravilhoso, da sua presença, para celebrar a Ele toda a honra e toda a glória, para sermos edificados por Deus na comunhão do Espírito Santo. Então, queridos irmãos e irmãs, quando Jesus encarnou como homem no nosso meio, Jesus nos conectou ao Pai Celestial. Então, Ele habitando em meio de nós através do Espírito Santo, pela graça de Deus, veja, pela graça e pelo poder do Senhor Deus, nós passamos a ser o seu santuário. Nós passamos a ser o templo de Deus, o templo da habitação do Espírito Santo. Portanto, meu irmão, minha irmã, você é a habitação do Espírito Santo. Você, o seu corpo, a sua mente, é santuário do Espírito Santo. Porque nós fomos conectados com Deus
pela presença de Jesus no nosso meio. O Senhor desceu até a nós e pela sua glória e majestade ele se uniu e habitou dentro do nosso coração. Por isso nós somos santuários, santuários do Senhor, onde habita a presença de Deus em cada um de nós. Então, queridos, além de templo, onde o corpo de Cristo opera, a igreja, veja que além desse templo, a igreja também, queridos, somos nós. Nós somos a igreja, nós juntos, a comunidade, os irmãos, somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Então nós somos o verdadeiro templo de Cristo, onde Deus habita individualmente e coletivamente. Cada um de nós é a habitação do Espírito Santo, habitação de Deus. Nós juntos também, portanto, somos o santuário do Espírito Santo. Você, meu irmão, você, minha irmã, é santuário, é templo do Espírito Santo, onde habita o Espírito de Deus na sua vida, em você, em mim, em nós. Paulo nos traz aqui em 1 Coríntios essa revelação maravilhosa. Veja, 1 Coríntios 6, versículos 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Que revelação gloriosa, amados. Sabemos que nós somos templo do Senhor, o nosso corpo e a nossa mente é a habitação de Deus no nosso meio. Paulo aqui, vejam que no cenário, no contexto, Paulo falava à igreja de Coríntios. Naquela época, o povo estava vivendo uma vida buscando prazer e satisfação para os seus corpos. Então, Paulo leva a eles uma consciência de que os corpos, os nossos corpos, os corpos deles na época, eram, na verdade, membros do corpo de Cristo. E como Cristo é santo, é de Deus, os nossos corpos, o nosso templo que habita o Senhor, precisa também ser parte do corpo, ser santificado pelo Senhor, para a honra e glória de Deus. Eles então viviam ali uma vida desregrada, eles viviam acreditando que os seus corpos eram destinados, eram feitos, como os filósofos gregos, entre outros, acreditavam que o corpo era destinado ao prazer, se satisfazendo através dos vícios, através da prostituição. Eles eram contaminados, amados irmãos, e viviam uma vida de propósitos para os quais não eram os propósitos de Deus. Portanto, Paulo os advertiu para que eles pudessem se voltar para Deus e santificar os seus corpos, a fim de serem edificados templos do Espírito Santo. Veja que em 1 Tessalonicenses nos adverte e nos orienta nesse sentido, quando ele nos diz: abstende-vos de toda aparência do mal. E essa aparência do mal é aquela que muitas vezes nós, quando estamos cegos, quando não enxergamos pela palavra de Deus e quando não temos o discernimento, nós procuramos nos envolver. Vamos nos abster de toda e qualquer aparência do mal. Tiago 4:7 também nos adverte: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Nós somos tentados em várias áreas, como eu falei recentemente aqui, tentados, seduzidos a utilizar o nosso corpo e a nossa mente para coisas que não são do propósito do Senhor. Então nós temos que fugir da aparência do mal e buscar a presença de Deus para que Ele nos santifique como templo, como tabernáculo, como santuário do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vamos fazer aqui então, mediante essa primeira reflexão, uma pergunta para todos nós. Como é que nós estamos consagrando o nosso corpo, o templo do Senhor? Como é que estamos consagrando o nosso corpo ao Senhor, a nossa vida ao Senhor? Será que nós estamos agindo, queridos, iguais aos coríntios? Quando Paulo os advertiu, quando eles viviam ali em meio aos vícios, às tagarelices, à prostituição, buscando satisfazer o seu próprio corpo? Ou nós estamos buscando satisfazer o Senhor naquilo e nos propósitos para os quais Ele nos criou? Vamos pensar, quando nós agimos assim, meus amados, não olhando para o Senhor e buscando o nosso próprio interesse, quando deixamos nossos desejos e vontades guiar o nosso corpo e a nossa vida, nós entristecemos o Espírito de Deus. Nós magoamos o Espírito de Deus que se afasta de nós. E a consequência desse afastamento, queridos,
desse distanciamento, distanciarmos de tudo aquilo que é mais precioso das nossas vidas. Há consequências graves. Quando o Espírito de Deus se afasta de nós, amados, nós morremos. Quando nós permitimos que o pecado entre no nosso corpo ou na nossa mente, nós pagamos um alto preço, que é a morte. A palavra de Deus nos fala claramente que o remédio do pecado é a morte. E esse, meus amados irmãos, não é o propósito de Deus para nós. Então acorda, meu irmão. Levante-se, acorde, mande embora tudo aquilo que não é obra de Deus na sua vida. Derrote isso na tua vida, porque o Espírito Santo vive em você. Deus habita em você e Ele é mais forte, é mais poderoso do que todo e qualquer inimigo que tenta te seduzir. Volte para o Senhor, porque Ele vai te dar e te alimentar de tudo aquilo que você mais necessita, para reerguer a sua vida e te tornar uma nova e viva criatura do Senhor. O propósito de Deus, meu irmão e minha irmã, é exatamente que nós façamos o caminho inverso, o contrário, para que o Espírito de Deus ocupe o espaço que é dele em nós, em nosso corpo, pois nós somos a habitação, nós somos o santuário de Deus vivo. Nós somos o santuário, nós somos templo do Espírito Santo. Veja que em Romanos, capítulo 8, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, queridos, só pode haver salvação em nós quando a fé vem pela palavra de Deus. Só pode haver conversão e regeneração quando há fé. Só pode haver transformação individual em nosso corpo, segundo a imagem de Cristo, quando nós valorizamos o nosso corpo como templo do Espírito de Deus. Quando nos voltamos para Ele através da fé, que deixamos o Espírito Santo agir continuamente, e aí seremos edificados e as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Por onde formos, onde estivermos, o Senhor estará conosco, nos fortalecendo, nos guardando e nos regenerando. Nesse entendimento, queridos, somente nós poderemos ser regenerados pelo Espírito que habita em nós e pela sua natureza santa, a qual deve continuamente agir sobre a natureza humana. Nós devemos diminuir a natureza humana em nós e deixar a natureza do Espírito Santo que habita em cada um de nós ser dominante, deixar ela conduzir as nossas vidas, para que nós nos libertemos do pecado e o Espírito de Deus possa nos conduzir nos caminhos do juízo, do pleno juízo e da justiça que Deus tem para nós. Efésios 2, versículos 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça de Deus, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É a graça de Deus, meus amados irmãos, que deixou cada um de nós como templo do Espírito Santo. É pela graça e pelo desejo de Deus de habitar em nós que Ele nos constitui seu santuário, seu templo. E para isso nós devemos nos cuidar, nós devemos nos preocupar e andar no caminho reto da justiça e do juízo de Deus, para que as nossas vidas sejam transformadas à imagem e semelhança daquele que nos criou. Amém, queridos? Glória a Deus! Então vejam que como o templo da Ima, que está sendo construído nesse momento, irmãos e irmãs, para que nós possamos juntos, o corpo de Cristo, o templo do Senhor Jesus, o santuário do Senhor, celebrarmos juntos a presença de Deus. Você, meu amado irmão e irmã, assim como o templo que ficará pronto, você é templo do Senhor, você é templo do Espírito Santo e deve consagrar o seu corpo, a sua mente, a sua vida, em todas as dimensões que você tem ao Senhor. Assim, meu amado irmão e irmã, tanto o seu corpo integral, como qualquer parte dele, deve ser consagrada ao Senhor. Não deve ser entregue a nenhuma prática que abomina os preceitos do Senhor, a nenhuma prática que seja contaminosa, pecaminosa, e nenhum pecado, pois
Isso, meus amados, os afasta da presença de Deus. Pelo contrário, nós devemos entregar o nosso corpo por inteiro ao Senhor, para que Ele opere através do Espírito Santo e nos regenere plenamente a imagem e semelhança do nosso Criador. Agora, meu amado, minha amada, você entende por que Deus, Jesus, pelo seu sacrifício, pagou um alto preço pela sua vida? Agora você consegue entender por quê? Porque você é templo do Espírito Santo, você pertence ao Senhor, pertence a Deus, o seu corpo, a sua vida, a sua mente, a sua família. Tudo que você tem pertence a Deus e tudo deve ser consagrado ao Senhor para que Ele seja o real, o verdadeiro proprietário da sua vida. Não deve ser entregue às pecaminosidades, ao pecado, porque isso significa o seu afastamento de Deus. Porque Deus pagou um alto preço pela sua vida, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Portanto, a sua vida pertence ao Senhor, e só a Ele, e a nada mais, e a ninguém mais. Por que pertence a Ele? Para que Ele possa te libertar, para que Ele possa te curar, de corpo e de alma, te curar integralmente, sendo o verdadeiro e real templo, o qual habita a presença de Deus. E que possa refletir, meu amado, a imagem e semelhança daquele que nos criou por Ele mesmo. Amém? Jesus, meu amado, já te resgatou. Ele te perdoou de todos os seus pecados, para que você tenha uma vida de adoração, uma vida de louvor, uma vida de entrega ao Senhor Jesus, valorizando o verdadeiro templo que é o seu corpo para Deus em você. Deus habita em você. Esse é o maior motivo, a maior razão pela qual você precisa se voltar para o Senhor. Porque você pertence a Ele, você é templo do Senhor Jesus, da presença do Espírito Santo. Veja que Ele continua nos dizendo, tendes da parte de Deus. É templo que tendes da parte de Deus. Isso significa que origina-se de Deus. Nós temos origem no próprio Criador, no Deus vivo que nos criou, e mostra que nós somos totalmente dependentes dele. Como poderia então, queridos, o Espírito Santo habitar em um templo poluído, em um templo cheio de pecado? Como poderia um templo contaminado pelo pecado? Isso requer de nós, queridos, mudança de atitude. Isso requer de nós que nos separemos do mal, de todo mal, e busquemos a presença do Senhor continuamente. 2 Coríntios 6, versículo 16, Deus nos mostra a comparação. E que tem a ver o templo de Deus com os ídolos? Nada. Então o seu corpo, o templo do Senhor, não pode idolatrar aquilo que não é de Deus. Porque não tem a ver, não tem nada a ver. Quando nós idolatramos alguma coisa, nós fugimos da presença do Senhor. Deus não permite, Deus é santo, queridos, e Ele não permite que nós idolatremos algo que não seja Ele. Portanto, repense, volte a Deus. Ele continua dizendo em 2 Coríntios 6,16, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia, glória a Deus. Deus, amados, é a fonte de todas as bênçãos que nós recebemos. Tudo que nós temos, a nossa vida, a nossa família, a nossa mente, a nossa inteligência e sabedoria, vem do Senhor e por isso temos que glorificá-lo. Tudo aquilo que nos é dado por Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. É o Espírito de Deus, amados irmãos e irmãs. É um grande presente para todos nós, que foi dado a nós para obtermos e alcançarmos a total salvação. O que você está fazendo no uso do seu corpo, da sua mente, dos seus relacionamentos? Use para a honra e glória de Deus. Deus vai mudar a sua vida, transformar você na imagem e semelhança do Criador. Deus, portanto, amados, é a fonte de todas as bênçãos que nós podemos ter e receber ao longo da nossa vida. Vamos valorizá-lo, vamos valorizar o nosso corpo como Deus criou. E não adotar práticas pecaminosas que Deus não gosta, e sim nos voltarmos para Ele, para que Ele nos encha
derrame o azeite, e como vasos de barro, sim, frágeis, somos frágeis, mas são vasos valiosos que o Senhor valoriza e enche da sua glória, do seu Espírito Santo, para produzirmos a boa obra da fé, a fé que nos anima, a fé que constrói e nos edifica, a fé que pelo Espírito Santo nos transforma e nos faz novas e vivas criaturas de Deus. Então, nós somos o santuário, o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios 3,16, quando ele diz que não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo e que ele habita em vós? Amém, glórias ao Senhor. Paulo aqui também, amados, se refere a toda a igreja, como a comunidade. Nós somos a igreja. A igreja não é só um prédio, um templo feito e erguido. Nós precisamos do templo para nos reunirmos e ali juntos, como corpo de Cristo, sendo fortalecidos, o Espírito de Deus age em todos nós e nos edifica, nos faz de novo, nos reforça, nos reforma como vaso de barro, quebra e faz de novo, constrói a partir daquilo que nós somos dentro da nossa comunidade. E o corpo aqui, queridos, sendo a nossa comunidade, Deus quer nos alcançar, não só o nosso corpo, mas também a nossa personalidade inteira. Tudo aquilo que nós somos, tudo que fazemos, pertence ao Senhor. E nós devemos nos colocar na presença dEle, para que o Senhor nos transforme, nos edifique, nos faça de novo, nos deixe caminhar junto com Ele, como o seu santuário, nos enchendo da presença de Deus a cada dia. Nos enchendo de tudo aquilo que nós necessitamos, de tudo que precisamos, de tudo aquilo que é mais precioso que o Senhor criou para as nossas vidas, a fim de sermos sustentados em meio às dificuldades, aos problemas, mas permanecermos firmes, segurando o pendão real que é Cristo Jesus em nossas vidas, até alcançarmos o verdadeiro galardão, que é a vida eterna que o Senhor tem prometido para todos nós. Quando nós entregamos o controle do nosso corpo, amados irmãos e irmãs, ao controle do Espírito Santo, ele passa a ser propriedade exclusiva de Deus. O nosso corpo é propriedade de Deus quando nós o entregamos ao controle e ao poder do Espírito Santo. Deus passa a residir em nós como seu santuário, como seu templo. E aí, amados irmãos e irmãs, manifesta a glória de Deus em cada um de nós. Como a Shekinah de Deus se manifestava lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, ali junto à arca, quando o sacerdote uma vez por ano ia, a glória Shekinah de Deus se manifestava ali. Porém, amados, hoje nós somos os templos, santuário de Deus, e Deus reservou para nós, através de Cristo, do Espírito Santo, a manifestação da glória de Deus em cada um de nós, na minha vida, na sua vida, na vida da comunidade, para a honra e glória do Senhor. Então, meus amados, não nos deixemos ser uma mera entidade humana, apenas um corpo sem vida, da qual o Espírito Santo não opera. Sejamos cheios da graça de Deus, cheios do Espírito Santo, para que a Shekinah de Deus se manifeste na nossa vida e nos transforme e nos torne alguém significativo, diferente, separado para o Senhor. Esse é o propósito de Deus na sua vida. Esse é o propósito de Deus através da Igreja do Monte Alegre, através do nosso novo templo, para que a igreja se constitua corpo e seja tratado, curado, edificado e enchida das bênçãos do Senhor Jesus para nós. Amém, queridos? Você crê? Eu creio, porque é o Senhor, é a palavra de Deus que nos transforma, que nos faz de novo e nos faz essa nova criatura. Nós precisamos, amados, interromper o nosso controle pessoal, aquilo que nós fazemos por vontade e desejo próprio do nosso coração, e deixar que o Espírito Santo controle as nossas vidas. Passarmos esse controle para o Espírito Santo, para as mãos do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. A nossa vontade é limitada, queridos, mas a vontade de Deus é boa, é produtiva, ela é geradora de vida, ela é transformadora, ela que nos enche de tudo aquilo que nós mais precisamos. E quando estivermos nesse estágio, meus amados, minhas amadas irmãs, a glória Shekinah de Deus
manifestará no nosso corpo, na nossa mente, porque somos templos, santuários do Espírito Santo de Deus. Amém? E a partir daí, meus amados, tudo que Deus planejou para nós, para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida, passa a ser uma realidade potencial, passa a ser algo provável, algo possível, a manifestação de Deus na sua vida. Por quê? Porque agora não é você mesmo que controla a sua vida, mas é Deus. E quando Deus controla, Ele tem os melhores desejos. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. A vontade dEle é superior à nossa vontade. Não só para você, para a sua família, para os seus filhos, no seu trabalho, para a tua igreja, onde quer que você for, será a bênção de Deus alcançando vidas, fazendo os discípulos através das nações. Isso também, amados irmãos, para a igreja, para a comunidade. É Deus agindo, meus amados. E agindo Deus, quem impedirá? Quem será capaz de impedir a graça e o poder de Deus sobre as nossas vidas? Ninguém. Pelo contrário, nós poderemos nos encher da graça e da Shekinah do nosso Criador, para sermos criaturas vivas, operantes, produtoras da boa obra da fé. Então, meu amado irmão e minha irmã, eu te pergunto agora nesse momento, como você tem se comportado diante de Deus? Avalie a sua vida, o seu comportamento, as suas atitudes, os seus relacionamentos. Volte para o Senhor, tenha consciência, compreenda que o seu corpo é propriedade de Deus, que Jesus pagou um alto preço para te resgatar e para te curar. E como templo do Espírito Santo, você precisa dedicar esse templo ao Senhor, porque é dele, ele vive em você. Você precisa eliminar qualquer pecado da tua vida, seja vícios, seja falácias, seja tagarelice, seja maledicências, seja prostituição, entregue nas mãos do Senhor. Deixe Deus agir na sua vida e Ele te transformará plenamente. Porque foi Ele quem nos fez. Somos propriedades exclusivas do Senhor, como diz em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Qual é o Deus que você está servindo, queridos? Como você é templo do Espírito Santo, dedique-se ao Senhor. Só Ele pode operar e fazer maravilhas na sua vida. Em 1 Coríntios 6, versículo 20, Deus nos diz: vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Cristo, amados, pela expiação dos nossos pecados na cruz e através da sua morte, pelo seu sangue, ele rompeu as forças do mal que operavam contra nós, que operavam sobre nós. Com isso, com essa ruptura, Deus nos resgatou, Jesus Cristo nos resgatou para uma nova e viva esperança. Foi somente pela expiação dos pecados, pela morte, pela doação e pelo sangue de Cristo que nós fomos comprados e remidos. E hoje o Espírito Santo habita em nós. Podemos ser essa nova e viva criatura, cheia de esperança. Ele nos resgatou para uma nova e viva esperança. Assim, queridos, amados irmãos, o direito de posse do nosso corpo pertence a Deus. Ele é exclusivo de Cristo, o Senhor. E como crentes, nós precisamos e não devemos utilizar o nosso corpo para quaisquer práticas imorais, como se ele pertencesse a nós mesmos, ou como se ele pertencesse a outra entidade maligna. Misericórdia! Nós pertencemos ao Senhor, que comprou a cada um de nós e pagou um alto preço e nos redimiu. Em Atos 20, 28, ele nos orienta: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Amém? Nós somos propriedade do Senhor. Ele tem direito e o Senhor requer os direitos sobre nós. Por isso nos voltemos a Ele, voltemos a nossa vida a Ele e sejamos santuário, utilizados pelo poder e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos então, queridos, dar glória a Deus com o nosso corpo.
como em 1 Coríntios 10, 31, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Então nós percebemos, irmãos e irmãs, que um crente que se dedica ao serviço de Deus, ele rompe com a servidão ao pecado, ele rompe com o domínio do mal sobre a sua vida, ele entrega a sua vida ao Senhor e é edificado. Ele rompe, inclusive, amados irmãos, com o pecado da imoralidade, que ele muda, porque ele muda a sua vida continuamente, e Deus operando, regenerando através do Espírito Santo, ele torna uma nova pessoa, uma nova criatura. Como diz em Colossenses 3,17, e tudo que fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome de Jesus, dando graças a Deus e a Deus Pai. Amém? Nós não temos que dar graças somente com a nossa boca. Devemos sim, em tudo dar graças. Nas aflições, nas alegrias, nos momentos de dificuldade, em todas as circunstâncias, dar graças a Deus, porque é Ele que opera em nós pelo Espírito Santo. Mas nós devemos também, irmãos e irmãs, dar graças pelo nosso corpo, com o nosso corpo ao Senhor, com a nossa mente, com o que somos, com todo o nosso ser, porque somos templo e santuário. E para isso fomos comprados e pagos um alto preço. Como nos diz o apóstolo Pedro, no capítulo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de agir e de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O corpo do crente, amados irmãos e irmãs, deve ser usado então a serviço do Senhor, porque ele pertence a Deus. O nosso corpo pertence ao Senhor e não pertence às forças malignas. Porque então, amados, muitas vezes nós insistimos em pecar, em blasfemar, em usar de vícios e de subterfúgios para satisfazer o nosso próprio eu. Quantas vezes nós pecamos sabendo, tendo consciência de que o nosso corpo pertence a Deus, ao Senhor? Jogue fora isso, meus amados. Dedique ao Senhor. Vá para o Santo dos Santos. Coloque-se na presença de Deus para que Ele te resgate. Porque o Senhor já nos perdoou de todos os nossos pecados. Ele já pagou um preço alto. Por isso você é do Senhor. O Senhor habita em você. Jogue fora aquilo que não presta na tua vida e se volte para Deus, porque Ele sim é o nosso Redentor e o nosso Salvador. Assim, amados, como nós já sabemos, o nosso corpo físico é o instrumento que nós temos, que nós dispomos para uma única e exclusiva finalidade, que é a glorificação ao nosso Deus. Você é templo, meu amado. Você é santuário do Espírito Santo. Você pertence ao Senhor, nosso Deus. Como diz a palavra de Deus, pela graça de Deus somos salvos mediante a fé. Desde então, amado irmão e irmã, deixe Jesus te guiar pelos seus caminhos. Como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu corpo e a tua personalidade, os desejos do teu coração ao Senhor. E Ele tudo fará para honrar ao nosso Deus. E Ele te mudará, te edificará e te transformará no novo ser. Assim, amados irmãos, como o templo da igreja está sendo erguido, o templo da IMA, em nome de Jesus, pela fé que nós temos em Deus, estará sendo erguido para que nós possamos celebrar a presença do Senhor e obtermos ali as bênçãos celestiais que o Senhor tem reservado para a comunidade do Monte Alegre, para a cidade, para o bairro. Nós temos a certeza de que Deus está conosco. A sua presença nos edifica no templo, no santuário do Senhor, que é a sua vida. Deixe Deus edificar a sua vida. Deixe o Senhor trabalhar em você. Abandone os maus hábitos, abandone aquilo que te faz mal e se volte para Deus, porque Deus te fará bem. Ele é o remédio para todos os males, todos os pecados. Senhor, cura, liberta e salva. Entregue-se a Ele. Deixe Ele edificar e transformar você em essa nova e viva criatura. Como continua nos dizendo aqui o Salmo 37, versículo 6,
e ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o sol do meio-dia. Amém? Glória a Deus. Largue fora, jogue fora, meu amado irmão, a ira. Abandone o furor que há dentro do seu coração. Abandone a impiedade que existe nesse mundo. Entregue ao Senhor, porque esse mundo jaz no maligno. E o Senhor quer você separado como templo, como vaso precioso, para que Ele possa te encher do Shekinah, da manifestação e da glória de Deus. Não te indignos, meu amado irmão e irmã, de nenhuma ira, nenhuma forma para fazer o mal, porque os malfeitores, queridos, serão desarraigados, como foram na terra de Canaã. Josué os derrotou, eles foram desarraigados da terra, para que a terra fosse ocupada para aqueles que Deus fez a promessa de dar a eles uma terra que emana leite e mel. Assim devemos ser, quando nós consagramos o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo a Deus, Ele cumpre a promessa para conosco e nos coloca na terra prometida para as nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus! Ele continua nos dizendo que aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e possa resplandecer sobre a sua face. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua vida. Nós agradecemos a Deus por nos constituir, por nos fazer, através do seu Filho Jesus, resgatar a nossa imagem e semelhança de Deus, por nos constituir templo do Espírito Santo, por nos mostrar que nós precisamos nos voltar para o Senhor, para que Ele nos faça de novo e nos resgate plenamente, nos tornando fortes, nos enchendo da glória e da manifestação do Senhor nas nossas vidas. Assim, sinceramente, meu amado e minha amada, coloque-se na presença do Senhor, para que Ele te encha da glória e da Shekinah do nosso Deus. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor, que excede todo o nosso entendimento, com o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a consolação do Espírito Santo, cubra os seus corações e mentes. E que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo cubra o seu coração e a sua mente, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus, amados. Louvado seja o Senhor, que nos fez a sua imagem e semelhança. Eu fico feliz por saber que você é templo do Espírito Santo, onde habita o Senhor. Por isso, chamamos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, onde o Espírito Santo habita e nos edifica a sua imagem e semelhança. Bendito seja o Senhor por isso. Nós agradecemos pela sua presença e te desejamos uma semana cheia de bênçãos e de paz na presença do nosso Criador. Boa semana, Deus abençoe. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor.
E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui.